Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha de futebol e eu quero falar sobre o fim de festa. A última partida, despedida do Grêmio, fechamento do Campeonato Brasileiro, hoje 9h30 da noite, jogando lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, que é um time que tem dado uma dor de cabeça danada nos grandes, que tem seguramente um dos melhores jogadores da atualidade no futebol brasileiro, que eu tô falando do Claudinho. Tanto é verdade que ele se destacou ao longo da competição, que o Renato tinha como objetivo a contratação do Claudinho. Mas claro que é um Grêmio totalmente descaracterizado, com caras novas, com jogadores reservas, mas eu quero falar sobre esse clima de fim de festa e também trazer algumas informações de garotos que foram convocados, mas que foram cortados de última hora e não viajaram para Bragança Paulista nessa despedida. É tão fim de festa que nem o Renato vai viajar, aliás, nem o Renato viajou, né? Porque o elenco já está lá em Bragança Paulista. Aproveito para te convidar para as nossas lives de hoje, né? Dia do jogo, então live antes e live depois do jogo contra o Bragantino. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Eu anotei aqui, tá? Rabisquei aqui e quero discutir isso com vocês, tá? Eu tô imaginando o Grêmio começando com o Júlio César. Ah, mas o Grêmio pode começar com o Breno, é importante, Bagé, o Breno que vai ficar aí para disputar o Campeonato Gaúcho, é joia do Grêmio, o Júlio César tá indo embora. Justamente por estar indo embora o Júlio César, eu acredito que ele vai ganhar meio que uma homenagem para encerrar essa participação dele com a camisa do Grêmio. Lateral direita não tem dúvida, vai ser o Wanderson. A lateral esquerda, não tem dúvida, vai ser o Cortez, né? Poderia ser o Guilherme Guedes? Sim. Por que o Guilherme Guedes foi convocado para esses trabalhos técnicos, para esses treinos, mas não foi para Bragança? Porque ele sentiu de novo uma lesão. Sim. O Guilherme Guedes que a gente estava comemorando, estava voltando, estava jogando bem com a camisa da transição. Eu costumo dizer que, para mim, não precisava nem renovar com o Cortez, deixa o Guilherme Guedes jogar, só que ele se machucou de novo. E os outros dois jogadores que foram cortados destes novos chamados pelo Renato foram o Rildo, que é meia, né? E o volante foi o Vitor Bob Sim, mas aí foram por opção do Renato, não teve nada de lesão. A lesão mesmo foi na questão do Guilherme Guedes. Bom, miolo de zaga, dupla de zaga, Rodrigues e Juan. Para mim, o Rodrigues tinha que jogar a final da Copa do Brasil. Pelo que a gente está acompanhando, o parceiro do Kahneman vai ser o Paulo Miranda. O David Braz fica como opção e o Rodrigues também. Mas tem no lado do Rodrigues o Juan Tressoldi, que é um jogador que eu venho falando há muito tempo, é um zagueiro de extrema velocidade. Na época que o Everton Cebolinha ainda estava no Grêmio, só o Everton Cebolinha era mais rápido nos testes de velocidade do que o Juan Tressoldi. É um menino que fez toda a base praticamente no Novo Hamburgo e depois foi lapidado já em final de categoria de base, nessa transição para o profissional já com a camisa do Grêmio. Bom, aí meio de campo. Não vai ter surpresa, né? O Renato vai usar, entre aspas, os mais experientes. E aí eu tô apostando que vai jogar o Darlan, vai jogar o Tassiano. Bom, aí a gente vai para, digamos assim, para o sistema de organização e ataque do time. Pinares, né? Poxa, contratado por $1,5 milhão, veio como a grande contratação, a cereja do bolo, e aí num time reserva, ele tem que jogar, né? Chegou outro dia aí, que ele acho que foi contra o Curitiba, que também era um time reserva, e ele ficou no banco. Pinares, aí o Ferreira, naturalmente ali pelo lado direito, aberto na vaga do Alisson, claro que desempenhando uma outra função, né? O Alisson mais marcador, por vezes um atacante mais por dentro, o Ferreira mais agudo, não é tão marcador assim, mas é o cara que leva a preocupação para o sistema defensivo adversário, porque é muito bom na vitória pessoal, nesse 1 contra 1, nesse mano a mano, e é um jogador que abre a profundidade de campo e eu gosto muito do Ferreira. O Everton Cardoso, né, que vai jogar, digamos assim, como se fosse um falso PP, se bem que eu tô achando que o Renato vai fazer o contrário, né? Ele vai deixar o Ferreira lá como se fosse um falso PP, porque a posição original do Ferreira realmente é extrema pelo lado esquerdo, embora ele tenha a perna direita de preferencial, e vai jogar o Everton pelo lado do Alisson. Ele fez isso já no último jogo, que o Grêmio não podia contar com o Alisson em função da suspensão. Tô acreditando que vai ser isso então, o Ferreira lá na esquerda e o Everton pela direita. E lá na frente o Diego Churin, né? Ou seja, ontem ainda eu fiz um material aqui no canal falando, né, sobre os reservas que valem $3 milhões no Grêmio. O banco de $3 milhões, que é o Churin, que veio do Cerro Porteño do Paraguai, e o Pinares, que veio da Universidade Católica do Chile. Sabe que eu sinto muito que o Vitor Babsin não possa ter viajado, mas muito mais que também viajar não adiantava, ele tinha que viajar e jogar. Que é o que eu estou torcendo que vai acontecer, por exemplo, com o Pedro Miller, que é a opção do meio de campo, que vocês podem ter certeza, se ele entrar no segundo tempo, qualquer 15, 20 minutos que ele tem em campo,
ele vai mostrar muita qualidade. E ele é um meia para começar jogando, porque ele é um meia articulador, perna canhota, pensador, que pisa na bola, que organiza, criativo. Inclusive eu costumo dizer isso, né? Comparar ele, porque já ouvi essa comparação lá dentro da categoria de base do Grêmio. Ele lembra muito o Carlos Miguel, sabe? Aquele meia clássico de perna esquerda, aquela perna esquerda danada, realmente um jogador que bate muito bem na bola, jogadorzaço. Tomara que ele entre no segundo tempo, até porque o Grêmio vai começar, imagino eu, jogando com o Pinares, e o Pinares não é organizador, né? Ele é mais um meia atacante. Então, ó, anotei aqui para não esquecer, Júlio César ou Breno, acredito que começa o Júlio César no gol, Wanderson, Rodrigues, Juan e Cortez, Darlan, Tassiano, Pinares, aí imagino o Ferreira na esquerda como um falso PP, o Everton Cardoso na direita como um falso Alisson e o Churinho lá na frente como um falso Diego Souza. Lembrando que nem o Renato viajou, o técnico será o Vitor Hugo Signorelli, que é da transição, e a composição também da comissão técnica, com o auxiliar técnico do Renato, o Gabeira, que é conhecido também como Gabeira, que é o Alexandre Mendes. Tá bom? Live hoje antes e depois do jogo, eu espero vocês. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço em todo mundo aí, até daqui a pouco.